Bom dia, graça e paz. Mais um dia de pão diário, iniciando então aqui na Epístola aos Romanos, capítulo 13 ao versículo 15. Epístola aos Romanos, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15. Tradução King James. Diz assim: E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos. Contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Versículo 14. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Versículo 15. De modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Amados, nós vemos aqui que Paulo continua demonstrando o seu desejo de ir à igreja em Roma. E ele diz que no versículo 13, eu não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até esse momento. Veja, o apóstolo Paulo era um homem que era direcionado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo. Nós vemos que diante desse texto inicial, a qual ele demonstra esse desejo na oração, demonstra esse desejo em compartilhar algo de Deus com os irmãos em Roma, não só de compartilhar, mas também de colher algum fruto espiritual, a qual possa então estar ali em comunhão com os nossos irmãos. Vemos que Paulo inúmeras vezes quer deixar ciente que ele planejou em visitar, mas contudo, inúmeros fatores ele foi impedido de se chegar ali em Roma, para então ter comunhão com os nossos irmãos em Roma. E ele diz que o seu objetivo era colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tem alcançado entre os gentios. Então, o ministério, na verdade, o evangelho que o apóstolo Paulo colocou, que Deus assentou no seu coração, era anunciar o evangelho aos gentios, às outras nações, e não a judeus. Coube a Pedro, aos outros discípulos, continuar o evangelismo, seja ele a gentios, mas principalmente aos judeus, mas Paulo se coube na responsabilidade colocada por Deus para que anunciasse o evangelho aos gentios. E quando falamos gentios, falamos de outras nacionalidades, aquelas que não são oriundas dos judeus, de Abraão, de Isaac e Jacó. Os gentios. E um desses gentios que ele argumenta aqui, e a gente consegue entender, ele fala que ele tem o desejo, que ele é devedor tanto de gregos quanto a bárbaros, a sábios ou ignorantes. Os gregos eram uma classe de pessoas cultas, tanto pensamento humano, filosófico, e os bárbaros eram as pessoas mais simples, que não tinham conhecimento, mas Paulo tinha o desejo de pregar e de evangelizar tanto aqueles que eram sábios dentro da visão secular, humana, quanto aqueles que eram literalmente pessoas simples. Paulo, na verdade, está demonstrando que o Evangelho de Cristo ele não é seletivo especificamente a um grupo de pessoas ou a um grupo isolado, sectário, ao ponto que só pode ser aquele grupo ter a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. Então Paulo toma esse cuidado e ele fala que ele é devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, quanto aos sábios quanto aos ignorantes. Isso demonstra, amados, que
apesar de todo o conhecimento que possamos ter a respeito da palavra de Deus, podemos enxergar que Paulo era um homem humilde. E ao mesmo tempo essa humildade não lhe colocava uma forma, apesar do seu currículo teológico, ele não demonstrava, ele não criava barreiras que pudessem então impedir, desde as pessoas mais cultas da grande elite, como as pessoas mais simples, Paulo estava disposto a compartilhar o Evangelho de Cristo. E aí nós vemos então que no versículo 15 ele fala assim: de modo que em tudo que depender de mim, ou seja, de tudo que pudesse depender daquilo que Paulo pudesse compartilhar, ele estava preparado para anunciar o Evangelho também aos irmãos de Roma. É claro que com esta epístola aos Romanos trouxe, na verdade, um norte àqueles cristãos que estavam ali divididos, não como uma questão somente doutrinária, porque havia alguns irmãos judeus que estavam colocando a necessidade de se cumprir algumas exigências legais da lei de Moisés, a circuncisão, a guarda do sábado, estavam exigindo isso dos nossos irmãos gentios que estavam ali literalmente conhecendo e cumprindo a vontade de Deus através do Evangelho. E Paulo então ele traz esta possibilidade de ensinar de forma clara e objetiva aos gregos, aos bárbaros, aos sábios e ignorantes. Ele estava pronto para anunciar o Evangelho de Cristo a toda a criatura. Amados, nós vemos e aprendemos com o apóstolo Paulo a necessidade de estarmos prontos para anunciar o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas acham que devemos fazer talvez uma faculdade teológica, não tenho nada contra isso, ou estudar a palavra, e de fato é importante estudar a palavra, mas precisamos estar prontos para compartilhar, na verdade, a palavra de Deus. É claro que cada uma das pessoas, e Paulo ensina isso lá em Romanos capítulo 12, que cada pessoa tem o seu dom, cada pessoa tem a sua aptidão para ensinar. Uns têm dons para ensinar, outros têm o dom para administrar, outros têm o dom da misericórdia. E isso nós vamos ver que cada pessoa ela é importante. Ela não deve ser excluída da necessidade daquilo que a igreja necessita para anunciar o Evangelho de Cristo. A questão é que nós não podemos apenas se aproveitar do reino dos céus e literalmente viver alienados à margem daquilo que Cristo nos chamou, que é anunciar o Evangelho de Cristo. Seja no administrar os bens ali, assistência social da igreja, para ajudar o necessitado, seja aquele que se dedica ao ensino, à palavra, seja aquele que se dedica à intercessão, à oração, seja aquele que pratica a misericórdia, a compaixão e a empatia, seja aquele que ajuda na alimentação, seja qual for o departamento necessário, o Evangelho de Cristo ele é pleno. Ele não só fica em palavra, mas também tem ações. E nós vamos ver isso. Lembrando que esta carta, o foco dela não é tratar uma questão de obra ou de serviço, mas Paulo vai mostrar isso na prática a partir do capítulo 12, que o Evangelho de Cristo ele é prático, ele é real, ele não é apenas teórico, ele não é apenas em tese, mas ele precisa ser vivido. E o apóstolo Paulo, falando essas palavras à igreja de Roma, na epístola aos Romanos, mostrando não só o seu desejo de estar com os nossos irmãos, não só de orar, interceder por nossos irmãos, mas também de participar, de ter comunhão com os nossos irmãos e de forma recíproca, igualmente mútua, um para com o outro, fortalecendo-se na fé através da palavra de Cristo.
E isso nós temos que ter consciência como igreja. A necessidade, eu não posso estar literalmente falar, não, eu estou salvo e amém, estou tranquilo, tomo minha ceia, a ceia do Senhor e dou a dízimo, dou minha oferta. Não, precisamos todos estar ligados no corpo de Cristo e ver as reais necessidades do reino dos céus, para então ajudar a todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, neste início desta carta, demonstra este carinho, amor pelas pessoas sem fazer acepção, seja ela porque ela possa ter de diferença, seja ela pela sua classe social, seja ela pelo seu nível cultural. O apóstolo Paulo não se sentiu intimidado, pelo contrário, se sentiu uma oportunidade de anunciar o Evangelho, seja para o culto, seja para o ignorante, seja para o rico, seja para o pobre, seja para aquele que acha que tenha poder ou aquele que não tem poder algum. Paulo estava disposto a compartilhar Cristo com todos. Nós vemos que Paulo ele não fala que ele iria se preparar. O motivo dele não ir em Roma não é porque ele não estava preparado, não, ele estava pronto. O cristão que está em Cristo Jesus, ele é pronto, porque o Espírito Santo está com ele. Agora, é claro, se não temos o conhecimento, não temos intimidade com Cristo, fica literalmente muito mais difícil de entendermos a necessidade do reino dos céus, a de ouvir a voz do Espírito Santo nos mostrando a importância em ajudar no reino dos céus. E você pode, eu posso contribuir e ajudar com o reino dos céus, anunciando o Evangelho de Cristo de inúmeras formas, seja através de uma palavra, seja através de uma cesta básica, seja através de uma oração, seja através do auxílio àquele que está doente, abatido, seja que forma for, você pode anunciar o Evangelho de Cristo. Que Deus possa então trabalhar em nossos corações e mostrar, ter o desejo de amar e de anunciar o Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por mais este dia, por esta palavra, a qual o apóstolo Paulo demonstra que literalmente está preparado para anunciar o Evangelho de Cristo. Quantos consideram e dão desculpas porque não estão preparados ou porque não sabem falar e estão anos e anos intermináveis dentro de uma igreja, mas nunca cresceram como um cristão, nunca cresceram no reino dos céus com o objetivo não de crescer a si mesmo, mas de anunciar o Evangelho, ser mais uma mão estendida àquele que precisa, ao necessitado, à viúva, ao órfão, mas o apóstolo Paulo estava literalmente preparado, seja para pregar para cultos, para ignorantes, seja para pregar para pessoas sábias. Literalmente, o apóstolo Paulo estava pronto. O que precisamos, Senhor, é despertar, que a tua igreja seja despertada a entender que precisamos anunciar o Evangelho de Cristo, seja tempo ou fora de tempo, mas com sabedoria, com conhecimento, com graça, com misericórdia, sempre agindo na orientação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Que os nossos amados irmãos compreendam a necessidade de estar compartilhando os frutos espirituais e assim então alcançando as vidas que precisam, muitas vezes, de chegar a Cristo, mas não tem quem pregue, não tem quem fale, não tem quem cuide, não tem quem dê o alimento. Por isso, Senhor, desperta a cada um de nós para que venhamos levar o Evangelho de Cristo ao necessitado, ao aquele que mais precisa, Senhor, ouvir a Tua palavra. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Uma boa semana, um ótimo dia para você. Fique com Deus. Paz.